Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso passo a passo de hoje será esse lindo americano. Ele foi feito nas cores natalinas, já pensando na sua mesa posta de Natal. E ele foi confeccionado no fio barroco, número 6. Esse detalhe aqui foi no fio barroco também, mas nessa cor natalina, que é a cor 9818, tá? É uma edição limitada da Barroco, tá? E esse detalhe aqui, ó, o barradinho, ele foi feito no fio Encanto, tá? Foi feito no fio Encanto. Um rolo desse daqui dá para fazer uns 4 americanos tranquilo, com folga, tá? Eu comprei a cor cru de 700 gramas. Então, ele dá tranquilamente para você fazer um jogo aí de 6 peças e tal. E esse daqui, um novelo, dá para fazer também todo o detalhe de um jogo de 4 peças. Eu não cheguei a fazer 6 peças com ele, mas 4 peças deu e sobrou, tá bom? Eu usei a agulha número 3,5 para trabalhar com a Encanto, para fazer esse detalhe aqui do barradinho. E usei a número 4 para trabalhar com a cor cru e a cor natalina, tá bom? Aí você vai precisar também de uma tesoura e uma cola, porque o fio Encanto você tem que fazer um acabamento com cola, ele não dá para queimar, que nem o fio náutico, né? Então você tem que usar uma cola para poder fazer o acabamento para ele não soltar, tá bom? Ficou com 44 centímetros, tá? Mas aí vai depender do fio que você usar, que nem aqui eu usei número 6. Vai depender da tensão dos seus pontos também, né? A agulha que você vai usar, eu usei a número 4 e o fio 6, tá bom? Então, antes de eu passar para a nossa aula, eu vou pedir a você que está aqui no canal pela primeira vez, ou que está há mais vezes e ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, curta o nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade. E sempre deixa aquele comentário. Se você não tem nada para falar, deixa só um coraçãozinho, porque essas ações fazem com que o YouTube entenda que o canal é relevante. Sendo assim, ele transmite a aula para muito mais pessoas, né? Então tem um alcance bem maior. E você que já está aqui comigo há um tempo, que já fez a sua inscrição no nosso canal, meu muito obrigada, tá? Continue aqui conosco, que eu vou estar sempre trazendo novidades para vocês, tá bom? E agora vamos para a nossa aula? Vamos então começar a nossa aula. Nós vamos iniciar com o anel mágico, tá? Então, ó. Agulha número 4, vem aqui no meio, puxa, aí você ajeita, ó, tá vendo? E aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. 3. Laça, dentro do anel, nós vamos fazer um total de 12 pontos altos, contando já com essas 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho 2 pontos. 3. Vai ficando assim, tá?
Vou adiantar aqui meus 12 pontos e já volto. Aqui eu tenho meus 12 pontos altos, tá? Agora eu pego esse fio, puxo para fechar o anel. Aí eu venho aqui na terceira correntinha, bem no meio aqui assim, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Alongo o fio, pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, puxo o fio e ponho para trás. Ó. Acerto. Aí eu venho aqui no mesmo ponto, no mesmo espaço, puxo, faço um ponto baixo e uma corrente. Esse aqui é o meu primeiro ponto alto. Laço, no mesmo espaço, eu faço o segundo ponto alto. No próximo ponto, eu faço mais 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos, e vou assim em toda a carreira, dando um total de 24 pontos altos. Em cada ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Vou adiantar minha carreira, quando tiver para finalizar, eu volto com vocês. Chegando então aqui, faltando 2 pontos para eu concluir a minha carreira, eu vou aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, e pego somente as 2 alcinhas, ó. A agulha fica um pouquinho inclinada, é assim mesmo. Vou só lá fazer minha laçada. Venho aqui, faço 2 pontos altos. 22. E naquele espaço onde eu puxei o fio para concluir a carreira, eu venho bem aqui embaixo dele, ó. Entro no meio do ponto aqui atrás, tá vendo? E faço mais 2 pontos altos. Totalizando então 24 pontos altos. Eu tenho o ponto baixo, tenho a corrente, eu venho aqui no meio da corrente, entro no meio desses 2 pontos, ó, vou lá para trás, puxo o fio, ponto baixíssimo, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e puxo o fio lá para trás. Acerto. Aí eu venho no mesmo espaço, laço, faço um ponto baixo e uma corrente. Assim eu tenho meu primeiro ponto alto. Aí eu tô com esse meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Um sozinho, no próximo ponto, ó. E no próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, um sozinho. No próximo, 2 juntos, que é o aumento. E eu vou fazendo assim por toda a carreira, um sozinho e 2 pontos juntos. Um sozinho, no próximo ponto, 2 pontos juntos.
Vou adiantando, quando chegar aqui no finalzinho eu volto. Cheguei aqui nos dois últimos pontos, eu fiz 2 pontos juntos, vou fazer aqui um ponto sozinho, lembrando que eu só pego as 2 alcinhas. E agora eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Puxei um fiozinho aqui que não era para puxar. Agora vai. 1, 2. Assim, a gente fecha a carreira com a sequência certinha, tá vendo? 2 pontos altos e um sozinho. Venho na correntinha, pego aqui, entro no meio dos 2 pontos, baixíssimo, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, puxo o fio lá para trás, vou acertando. No mesmo espaço, entro nas duas, embaixo das 2 alças, laço, faço ponto baixo, correntinha. Vai ficando assim o trabalho da gente, tá? Agora, nós vamos continuar essa carreira fazendo um ponto alto e 2 pontos juntos. No próximo ponto, um ponto alto sozinho, no próximo, outro ponto alto sozinho, e no próximo ponto eu faço 2 pontos juntos. No próximo, um sozinho, no próximo, outro sozinho, e no próximo, 2 juntos. Então, se aqui eu iniciei com um ponto sozinho, o meu último ponto vai ter que ser sozinho também, porque assim não quebra a sequência de 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, no próximo ponto, outro sozinho, 2 sozinhos, né? E agora 2 juntos. E vamos fazer assim por toda a volta. 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Até concluir, concluindo com um ponto sozinho. Chegando então aqui nos 2 últimos pontos, eu fiz 2 pontos sozinhos. Agora, onde eu fiz o baixíssimo, eu vou fazer 2 pontos juntos. Agora eu vou fazer um ponto sozinho. Aí assim a gente conclui a sequência de 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Venho na correntinha, entro aqui no espaço dos 2 pontos, faço um baixíssimo, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, puxo o fio para trás, ajeito, no mesmo espaço, laço, faço um ponto baixo e uma corrente. Agora nós vamos dar início à próxima carreira. Eu tenho aqui um ponto alto, agora eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto sozinho, 2 pontos altos juntos, tá? 1,
2. Agora eu vou fazer 3 pontos sozinhos. 2. 3. Agora eu faço 2 pontos juntos. 3 sozinhos, quando eu falo 3 sozinhos, é um ponto em cada ponto de base, tá? 1, 2, 3. E agora eu vou fazer 2 juntos. Então, eu comecei aqui com um sozinho, então eu vou terminar a carreira com 2 sozinhos, tá? Que assim conclui a sequência certinha. Fazer mais 3 sozinhos. 1, 2, 3. Agora 2 pontos juntos. E assim nós vamos fazer por toda a carreira. 3 pontos sozinhos e 2 juntos, que é o aumento, tá? 3 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento, até nós concluirmos a carreira. Faltando agora 2 pontos para terminarmos a carreira, então eu fiz 2 pontos juntos, agora serão 2 pontos sozinhos. 1, 2. Aí, fechando a carreira, eu vou ficar com 3 pontos sozinhos, 2 juntos. Correntinha, ponto baixíssimo, alongo, pulo o primeiro, vou no segundo, puxo para trás, ajeito, no mesmo espaço, laço, faço um ponto baixo, uma corrente, para iniciar a nossa próxima carreira. Então, a próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos e depois uma sequência de 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, vamos lá. 2 pontos sozinhos, já temos esse primeiro. Vamos fazer o segundo. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, eu faço um aumento. No próximo, um ponto sozinho, 2, no próximo 3, no próximo o quarto ponto sozinho. No próximo ponto eu faço um aumento. Aí nós vamos seguir essa sequência: 4 pontos sozinhos, um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 4 sozinhos, um aumento, 4 sozinhos, um aumento. Aqui nós iniciamos com 2 pontos sozinhos, então nós temos que terminar os 2 últimos pontos
tem que ser de ponto sozinho, porque assim a gente fecha a sequência de 4 pontos sozinhos, tá? Eu vou adiantar e já volto com vocês. Cheguei então no final da carreira, eu fiz aqui 2 pontos juntos, né, que é o meu aumento. Agora eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, eu vou fazer mais um ponto alto sozinho, fechando assim a minha carreira, com a sequência de 4 pontos altos sozinhos e um aumento. Aí, ó, vendo? Teve aqui o aumento, ó, e a sequência de 4 pontos altos sozinhos. Agora, fechando normalmente, como eu tenho feito, né? No mesmo espaço, agora eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, que é um ponto baixo, seguido de uma corrente. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Iniciamos então com 3 pontos altos sozinhos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou vir numa sequência de 5 pontos altos sozinhos. No próximo ponto é um aumento. 5 sozinhos, um aumento, 5 sozinhos, um aumento, até concluir a carreira. Eu iniciei a carreira com 3 pontos altos sozinhos. Então, eu vou concluir com 2 pontos altos, porque assim fica a sequência, né? Conclui a sequência de 5 pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, um aumento. Agora, 5, a sequência de 5 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, 5 pontos altos sozinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz os 5, venho para o aumento, faço o aumento agora. Cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto de base, um aumento. E eu vou fazer assim por toda a carreira, lembrando que como começamos aqui com 3 pontos sozinhos, eu preciso concluir com 2 pontos sozinhos, tá? Então, eu vou adiantando e já volto com vocês. Cheguei aqui, então, no final, fiz um aumento e nos 2 próximos pontos, eu farei 2 pontos altos sozinhos.
concluindo assim a nossa sequência de 5 pontos sozinhos. Fecho com ponto baixíssimo, alongo no segundo ponto, puxo o fio para trás. Opa, acerto aqui. No próximo espaço, no mesmo espaço, ou melhor, desculpa, ponto baixo, uma corrente, meu primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo ponto, um aumento. 6 pontos altos sozinhos, um aumento, 6, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, um aumento. Agora uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, um aumento. Vai ser essa sequência por toda a carreira. Aqui nós começamos com 6 pontos, então nosso último ponto tem que ser um aumento, tá? Porque assim a gente fecha a sequência, tá bom? Eu vou adiantar a minha carreira e eu volto com vocês. Então aqui eu fiz a minha sequência de 6 pontos altos e agora no último ponto, tá vendo? O último pontinho, eu vou fazer o aumento. Ai, que puxou um fio que não deveria. Gente, peraí que agora vai. Foi. 1, 2. E assim a gente conclui a nossa carreira com os bloquinhos de 6 pontos altos separados e um aumento. Então, agora nós vamos iniciar outra carreira, próxima carreira. Vou fazer o meu primeiro ponto alto, que é o ponto baixo, mais uma corrente. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos altos. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Lembrando que eu já conto esse daqui, tá? 2, 3,
4, 5, 6, 7. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. E agora, mais uma sequência de 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, 5. 7. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Eu vou fazendo assim por toda a minha carreira, tá? Bloquinhos de 7 pontos altos, uma corrente de separação, pula um ponto de base, mais uma sequência de 7 pontos altos, uma corrente de separação, pulo o ponto de base, 7 pontos altos, e assim eu vou fazer até terminar. Comecei aqui com 5 pontos altos, então os 2 últimos pontos tem que ser de ponto alto, porque assim a gente conclui o bloquinho de 7 pontos altos, tá bom? Eu vou adiantando aqui e volto com vocês. Pessoal, eu cheguei então aqui ao final, fiz o espacinho aqui, deixei o espacinho, fiz 2 pontos, agora eu vou fechar minha carreira. E assim nós temos a sequência certinha, com 7 pontos altos, tá? E as correntinhas de separação. Você contando, você vai ver que nós temos 12 blocos, com 7 correntinhas e como é que eu vou falar? Janelinha? E a correntinha de separação, tá? Então, são 12 blocos. Pulo, venho aqui, puxo o fio, vamos iniciar a próxima carreira. Venho, faço meu ponto baixo, na correntinha, nós temos o nosso primeiro ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço, pulo esse primeiro ponto de base, vou no segundo e faço um ponto alto. Mais uma corrente de separação, laço, pulo esse espaço aqui, vou no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto, ficando com esses 3 espacinhos aqui, tá? No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço outro ponto alto. Eu fico assim com 4 pontos. Um ponto sozinho, 2 juntos e outro ponto sozinho. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo esse espaço, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, uma corrente, pulo esse ponto de base, o primeiro, né? Vou no segundo e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. Então, ele vai ficando assim, ó. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto.
uma corrente de separação, fecha aqui com ponto alto, outra corrente, fecha, outra corrente, fecha. Fiz meus 4 pontos, ó, um ponto sozinho, um aumento, né, 2 pontos no mesmo ponto de base, mais um ponto alto, faço uma correntinha, laço, pulo o próximo ponto e no outro eu faço um ponto alto, uma corrente de separação, pulo esse espaço, no próximo eu faço um ponto alto. Outra corrente de separação, pulo o próximo ponto de base e no seguinte eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base eu faço 2 pontos altos. No próximo eu faço um sozinho, totalizando 4 pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo o próximo ponto de base, no seguinte eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo, no seguinte um ponto alto. Uma corrente, pulo o próximo ponto de base, no seguinte um ponto alto. No próximo ponto eu faço 2 pontos altos. E um ponto sozinho, totalizando os 4. E assim eu vou fazendo por toda a carreira, tá? Então fica um ponto sozinho, 2 juntos, um ponto sozinho, uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no seguinte eu faço ponto alto, uma corrente, pulo o espaço que tem aqui, né? E é uma correntinha também. No seguinte, eu faço um ponto alto, corrente de separação, pulo um ponto de base, fecho, né? Concluo com um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço e mais um ponto alto. E assim eu vou concluindo toda a carreira, tá? Aqui então eu finalizei a carreira com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí eu venho aqui na correntinha, né? Porque eu tenho o ponto baixo, tenho a correntinha. Venho na corrente, fecho com ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas que dá a altura do ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, laço, e vem aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Uma corrente de separação. Uma corrente de separação. E venho aqui. Então, vão ficar 3 quadradinhos, um em cima do outro, tá? No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pois eu faço um ponto alto sozinho no próximo ponto. Então, vai ficar assim, ó. Um quadradinho em cima do outro, um ponto sozinho, que é quando eu fecho aqui o quadradinho. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, mais 2 pontos altos e um ponto alto sozinho. Faço uma corrente de separação, ponto sobre ponto.
No próximo ponto de base, eu faço um aumento. No próximo ponto de base, também mais um aumento. E no próximo ponto, é um ponto alto sozinho. Corrente de separação. E vamos repetir os quadradinhos. E vai ser essa sequência por toda a carreira. Aí vai ficando assim, ó. Os 3 quadradinhos, um em cima do outro. E vamos fazer isso por toda a volta, tá? Eu vou adiantar o meu e já volto com vocês. Concluí minha carreira. Então, agora nós vamos finalizar, porque nós vamos trocar de fio, tá? Então, aqui a gente puxa um fio. Com uma agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o arremate. Eu tenho as 2 correntes do ponto alto e tenho a corrente de separação. Ó. Eu vou vir nessa corrente de separação aqui, ó, bem em cima dela. Em cima não, né, gente? Embaixo das alcinhas e puxo. Eu venho aqui de onde sai o meu fio. Eu venho aqui no meio da correntinha, pego essa alcinha aqui, passo, dou uma ajustada, venho aqui no meio da correntinha, da segunda correntinha, e jogo esse fio para trás. Vendo? Aí agora, para o arremate, nós vamos passando esse fio aqui por baixo dos pontos, aí escondendo ele. Vai passando, vai escondendo. O mesmo a gente faz com esse ponto aqui, tá? Vai passando e depois a gente corta. Eu gosto de pôr uma gotinha de cola, né? Cola, esconde mais um pouquinho e corta o fio, tá? Então, eu vou fazer esses arremates aqui e eu volto então com a troca de fios. Fiz então os acabamentos, tá? Como eu falei, eu escondi um pouco o fio, coloquei uma pontinha de cola, passei, escondi mais um pouquinho o fio e cortei. Fiz tanto aqui quanto aqui, que assim fica bem firme, né? Agora, nós vamos usar o fio natalino. Como ele é da mesma espessura, ele é um fio 6 também, eu não vou mudar a minha agulha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, vou no meio da correntinha, puxo o meu fio, deixa um pedaço de fio aqui para fazer o acabamento depois, tá? Aí eu volto, passo embaixo das 2 alças da corrente, laço, faço um ponto alto, desculpa, um ponto baixo e a corrente, assim é o meu primeiro ponto alto. Aqui eu vou colocando para cá o fio, porque aí eu já vou escondendo ele. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto.
Então, serão 6 pontos altos. Cheguei no 6º ponto alto, eu vou fazer 2 correntes. E agora nós vamos fazer o ponto pé de galinha. Então, eu vou laçar. Eu venho aqui no primeiro quadradinho, laço, seguro. Laço novamente, introduzo aqui, laço e seguro. Laço, venho aqui no segundo quadradinho, laço, seguro, laço novamente, venho no segundo quadradinho, laço e seguro. Vou segurando tudo na agulha. Laço, venho aqui, ó, nesse primeiro quadradinho que tá sozinho, seguro, laço, vou de novo no quadradinho, laço, seguro, laço, vou no segundo quadradinho aqui embaixo, ó. Vou lá, laço, seguro, laço novamente. Deixa eu puxar aqui meu fio. Laço novamente, vou lá no mesmo quadradinho, laço, seguro, laço, venho aqui nesse primeiro quadradinho que agora ele tá escondido aqui, ó. Laço, seguro, laço, vou no quadradinho novamente, laço, seguro. Segurei tudo aqui. Laço, e agora eu vou passar por dentro de tudo. Às vezes ele é complicado, porque puxa um fio, mas vale a pena, gente, fazer esse ponto, fica muito lindo. Eu só deixo o primeiro ponto aqui na agulha. Puxei tudo, laço, tiro tudo, faço 2 correntes, vou no próximo ponto alto e faço ponto alto. E agora vem a sequência com 6 pontos altos. 4, 5, 6. 2 correntes. Vamos lá de novo, laço. Vou aqui, eu trabalho no primeiro quadradinho, depois eu trabalho nesse quadradinho, depois eu vou para esse daqui, ó, esse primeiro aqui sozinho, aí eu vou para esse daqui e depois esse. Esses 2 eu não trabalho, tá? Então, voltando, eu faço 2 laçadas nesse, seguro, 2 laçadas nesse, seguro, 2 nesse daqui, seguro, 2 nesse e 2 nesse daqui. Vamos lá. Lacei, segurei. Laço aqui, segunda laçada, seguro. Peraí, gente, que eu tenho que soltar meu fio aqui, senão vai me atrapalhar. Vamos lá. Aqui foi. Então, eu laço de novo, eu venho agora nesse quadrado aqui,
laço, puxo o fio, seguro, laço, entro no mesmo quadrado, laço, seguro, laço novamente. Agora eu vou vir nesse quadradinho sozinho aqui, entro no quadradinho, laço, seguro, ó, laço, vou no quadradinho pela segunda vez, seguro, laço. Agora eu vou nesse quadrado aqui, aqui, laço, seguro, laço, vou no quadradinho, laço novamente, seguro, laço, vou nesse quadrado que tá apertadinho aqui, ó, mas ele tá aqui, laço, seguro, laço, vou no quadradinho, laço, seguro, tá tudo aqui agora. Eu laço e agora eu vou passar por todos eles, por dentro de todos eles, e só fica esse primeiro pontinho aqui. Ó, tá? Laço, puxo tudo, faço duas correntinhas, laço e venho aqui no primeiro ponto alto e faço ponto alto, ponto sobre ponto. Opa! Cheguei no último ponto alto. Vamos lá novamente. Ó como vai ficando lindo, ó. É lindo demais, gente, vale a pena, viu? Duas correntes, laça. Lembrando, a gente trabalha esse, esse e esse quadrado. Esses dois do meio nós não trabalhamos, tá? Então vamos lá de novo. Lacei, venho aqui no primeiro quadradinho, laço, acerto a altura para ficar na altura de um ponto alto, seguro, laço, vou no mesmo quadradinho pela segunda vez, laço, seguro, laço, agora eu vou no outro quadradinho aqui, laço, alongo o fio, seguro, laço, segunda vez no mesmo quadradinho, laço, alongo o fio, seguro, laço, venho nesse quadradinho aqui do meio agora, esse que tá sozinho, laço, alongo, meu fio acabou de novo, só um minutinho. Vamos lá, pelo laço novamente, vem a segunda vez no mesmo quadradinho aqui embaixo, laço, seguro, laço, vou nesse quadradinho agora do lado, laço, seguro, laço, passo pela segunda vez, laço, seguro, laço, vou nesse quadradinho apertadinho aqui em cima agora, laço, seguro, laço, nele novamente, laço e seguro, laço, agora eu vou passar a agulha por dentro de todos, ficando só o último ponto aqui, ó, laço e tiro tudo, faço duas correntes, laço e faço ponto alto em cima de ponto alto. Cinco, seis. E assim nós vamos repetindo, gente. Nós vamos fazer esse ponto aqui 12 vezes, né? Porque é por toda a volta onde tem os quadradinhos.
tá? Então, não desista se você tiver dificuldade, desmancha tudo, faz de novo, porque vale a pena. O trabalho fica muito bonito, vale a pena você ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de carinho para fazer esse ponto, tá bom? É só ir com calma, sempre segurando, duas laçadas aqui, duas nesse, duas. Então, cada quadradinho que a gente trabalha, né? Esse. Então, é duas vezes que eu entro nele, tá? Duas vezes. Sempre segurando todas as laçadas e depois tira tudo, tá bom? Eu vou adiantar aqui o meu e vocês vão fazendo o de vocês aí, tá bom? A gente se encontra aqui no finalzinho. Terminei, então, o meu ponto. Fiz as duas correntes. Agora eu vou vir aqui, ó. Tenho o meu ponto baixo, tenho a corrente. Na corrente eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou no próximo ponto, ó. Laço e vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Então, é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, são dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer mais um aumento. E nos dois próximos pontos, eu faço ponto sobre ponto. Então, quando terminarmos, nós precisamos fazer um ponto alto aqui, ó. Bem aqui, para completar. Então, vai ficar, fazendo o ponto alto aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Nesse espaço das duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho no outro espaço e faço mais dois pontos altos. Agora, nesses dois primeiros pontos aqui, serão ponto sobre ponto. Opa. Um, dois. Agora eu vou fazer um aumento. No terceiro ponto eu faço um aumento. No quarto ponto eu faço outro aumento. E nos dois seguintes é ponto sobre ponto. Vai ficando assim. Vou botar mais um aqui. Vou aqui no espaço de duas correntes e faço dois pontos altos. Uma corrente de separação, mais dois pontos altos, onde eu tenho as duas correntinhas. Chegando aqui, vou fazer no primeiro ponto um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro eu faço um aumento, no quarto eu faço outro aumento, nos dois seguintes é ponto sobre ponto. E assim eu vou fazer por toda a volta, tá? Onde tem as duas correntes, eu faço dois pontos altos.
uma corrente de separação, mais 2 pontos altos no espaço das correntes. Agora, ponto sobre ponto no primeiro e no segundo. No terceiro, eu faço um aumento. No quarto, outro aumento. Quinto e sexto é ponto sobre ponto. Eu vou fazendo assim, gente, a carreira inteirinha. Então, eu vou adiantar o meu, tá? Ó, ficando assim. Vou fazer toda a volta e volto com vocês. Cheguei aqui, então, eu fiz os 2 pontos do espaço das 2 correntinhas, fiz o ponto alto que estava faltando aqui no bloquinho. Agora eu vou aqui na corrente, né, tem o ponto baixo, a corrente, vou nela e faço meu ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu passo pelas 2 alcinhas, faço um ponto baixo e uma corrente, que é o meu ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. No próximo espaço, meu fio está acabando. No próximo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. No próximo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Já vou trocar aqui para eu não ter problema. Então, eu estou com 2, 4, 6. No próximo, opa, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Totalizando 8 pontos. 8 pontos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 3. Vou vir aqui nesse espaço da correntinha, ó. E faço, não é uma laçada não, gente. Eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes. 3, laço. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. Dois, quatro, 6. No próximo, 2 pontos altos. Vou soltar aqui um pouquinho meu fio. Faço 3 correntes. Aí eu venho aqui. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Eu vou vir aqui onde eu tenho a correntinha. Faço um ponto baixo. 3 correntes. Pulo 4 pontos. 1, 2, 3, 4 no quinto. Venho. Faço 2 pontos altos. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. E no próximo, mais 2 pontos altos. Totalizando assim 8 pontos altos.
2, 4, 6, 8. 3 correntes. Vou aqui no espaço da correntinha e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Depois do ponto baixo, eu faço 3 correntes, vou no quinto ponto, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer 2 pontos altos, e assim sucessivamente. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. Totalizando 8 pontos. 2, 4, 6, 8. 3 correntes. Pulo 4 pontos. Vou no espaço aqui da correntinha, faço um ponto baixo. 3 correntes. Pulo 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto, faço 2 pontos altos. E assim, gente, vai ser igualzinho até terminar a carreira. Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira e volto com vocês. Vai ficando assim. Chegando aqui no final, eu fiz o ponto baixo no espaço da correntinha. Eu fiz as 3 correntes. Agora eu venho aqui, ó. Tenho meu ponto baixo, tenho a corrente, eu entro na corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu venho. Aí vem um fiozinho que não era para vir. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo, uma corrente, que é o meu primeiro ponto alto. Eu faço uma corrente de separação. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer uma corrente. Eu vou fazer ponto sobre ponto, mas sempre com uma corrente de separação, tá? Vou no próximo, faço a corrente, faço o ponto alto, uma corrente, vou no próximo, faço ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente de separação. Chegando aqui, eu vou fazer uma corrente, vou no ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Pego aqui as alcinhas do ponto baixo, faço outro ponto baixo, uma corrente, aí eu vou aqui no primeiro ponto alto e vou fazer ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, outro ponto alto, corrente, outro ponto alto, corrente, e assim eu vou fazendo ponto sobre ponto, separados por uma corrente.
último ponto, faço uma corrente e vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Faço uma corrente, vou no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Corrente. E assim eu vou fazer, gente, por toda a volta, ponto sobre ponto, separado por uma corrente. E o ponto baixo em cima de ponto baixo. E no último, uma corrente. E vou fazer um ponto baixo aqui em cima desse. Opa! Uma corrente e vou pro próximo ponto alto. E vai ficando assim. Lembrando que aqui eu tenho mais um ponto alto para fazer, tá bom? Na hora de concluir a carreira. Então, gente, eu vou adiantando aqui a minha carreira e na hora de terminar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu fiz um ponto baixo em cima do ponto baixo, fiz a corrente. Aí agora eu vou fazer um ponto alto que estava faltando aqui, né? Faço ponto alto, faço a corrente. E aqui eu puxo o fio. Então agora eu vou fazer o acabamento que eu fiz anteriormente, tá? Eu uso uma agulha de tapeceiro. Por quê? Porque agora a gente vai mudar de fio. Agora nós vamos usar o encanto dourado. Então, aqui tá o meu ponto baixo, aqui tá a corrente que conclui um ponto alto e aqui tem a correntinha de separação. Eu venho nas duas alcinhas da corrente de separação, passo meu fio, ajusto, venho aqui no meio da corrente, né? Entro na corrente em cima do ponto alto e jogo para trás o fio. Ajusto direitinho. Aí aqui agora nós vamos começar a trabalhar com o fio encanto. Então eu troquei a minha agulha agora para uma de 3,5. Então deixo um pedacinho assim para fazer o acabamento. Aí eu venho no último ponto aqui do leque, no último ponto, eu pego na alcinha de trás, puxo o fio, volto no mesmo ponto, nas duas alças, puxo lá, faço a laçada, né? Faço um ponto baixo. Aí agora, nesses dois pontos baixos que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então eu laço, pego nesse
nesse primeiro aqui, ó, nesse ponto baixo de baixo, pego aqui nele, laço, puxo, laço novamente e faço um ponto alto em relevo. E ele fica assim. Agora aqui onde eu tenho o meu ponto alto, eu faço um ponto baixo, um ponto baixo, opa, três correntinhas, uma, duas, três, volto no ponto baixo, pego bem aqui no meio dele, aqui, ó, embaixo, e faço outro ponto baixo, e assim eu concluo o meu ponto picô. Vou no próximo, em cima do próximo ponto alto, faço um ponto baixo, três correntinhas, volto aqui embaixo no meio do ponto alto, do ponto baixo, e faço outro ponto baixo. Vou em cima do próximo ponto alto e faço a mesma coisa. Ponto baixo, três correntes, volto, entro aqui no ponto baixo, opa, entro aqui no meio dele e faço um ponto baixo para concluir o ponto. No próximo, ponto baixo, três correntes, volto, passo no meio do ponto baixo e faço outro ponto baixo. No próximo ponto alto, eu pego as duas alcinhas, faço um ponto baixo, três correntes, venho no meio do ponto baixo e faço outro ponto baixo para concluir. E vai ficando assim, ó. No próximo, ponto baixo, três correntes, volto, passo no meio e faço um ponto baixo. Na próxima, ponto baixo, três correntes, passo no meio do ponto e faço outro ponto baixo. Quando eu chego no último ponto do leque, eu faço um ponto baixo, laço, pego aqui no primeiro ponto baixo, laço, e eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto em relevo. Aí no próximo ponto, faço um ponto baixo, três correntes, entro no meio do ponto baixo, faço outro ponto baixo e concluo. E vai ficando assim, gente, ó. Aí você vai ajeitando o ponto, né, para ficar bonitinho. Aonde eu tenho esses dois pontos baixos, eu faço um ponto alto em relevo. E vou continuando, fazer os pontos picôs. No último ponto do leque eu faço somente um ponto baixo, laço e faço o ponto alto em relevo. Tá? Vou fazer mais um aqui.
ponto baixo, 3 correntinhas, volto, passo no meio do ponto, faço um ponto baixo, concluindo. Somente em cima dos pontos altos, tá? Que eu faço o biquinho. Uma, duas, três. Próximo. Ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Passo no meio do ponto. Faço um ponto baixo. Concluo no próximo ponto. Ponto baixo. 3 correntes. Concluo com ponto baixo. Último ponto do leque eu faço, deixa eu soltar aqui um pouquinho. Último ponto do leque eu faço somente um ponto baixo, laço, venho no ponto de baixo aqui embaixo, puxo e faço um ponto alto. E vai ficando assim, gente, ó. Vendo os biquinhos, o ponto alto em relevo. E essa é a sequência que a gente vai fazer por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui ao finalzinho da carreira de biquinho. Eu tive um problema com o microfone no passo anterior, então basicamente o que eu fiz foi mostrar como que eu faço o acabamento. Eu passo o fio, ponho um pinguinho de cola, passo mais uma vez, né, por trás dos pontos, ponho mais um pinguinho de cola e corto. É assim que eu faço todo o acabamento dos meus trabalhos, tá? Para o fio ficar bem firme. E agora mas qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, deixem lá nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida, não. Aqui, então, eu terminei, eu deixei o último ponto, sem fazer, agora eu corto o fio, deixando sempre um pouquinho para o acabamento. Esse aqui é o fio do começo do nosso trabalho, tá? Ele tá aqui atrás. Aí, com uma agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o acabamento. Vou passar, então, aqui por por essas alcinhas aqui, vendo? Do nosso ponto baixo, porque em seguida nós fizemos o ponto alto, né? Então, eu passo por aqui, vou ajustando, passo por entre a correntinha e mais a alcinha do ponto. Tá puxando um fiozinho aqui. Puxo aqui, ó, vou ajustando, venho aqui, ó, e passo lá para trás. Ajusto. Aí aqui atrás, ó, os fios ficaram bem pertinho um do outro, tá vendo? Então, eu vou colocar um pinguinho de cola, vou amarrar, vou passar o fio por trás dos pontos, coloco mais um pinguinho de cola e corto.
e assim é feito o acabamento, tá bom? Vou fazer aqui para vocês verem. Coloco um pinguinho de cola. Vou esperar ela descer um pouquinho. Não é muita cola não, tá, gente? É só um pinguinho. Amarro. Uma boa ajeitadinha. Agora com o fio, com a agulha de tapeceiro. Eu vou passando por trás do fio dourado mesmo, tá? Passando. Cuidado na hora de passar para não puxar o fio, tá? Porque às vezes puxa um fiozinho ou outro. Passo. Agora eu vou colocar mais uma pontinha de cola aqui. Tá vendo? É bem pouquinho. E corto. Aí é assim que eu vou fazer com outro fio também, com o outro lado também. Vou passar com um pinguinho de cola e cortar. Gente, aí o nosso suplá fica assim. Suplá não, desculpa. O nosso americano. É porque tem gente que chama de suplá e tá tudo bem. Então, ó, lindo para fazer uma mesa posta para o Natal. Eu espero ter me feito entender nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer, tá? Porque é um trabalho muito bonito. Tenho certeza que aqueles que forem numa mesa posta, né? Virem uma mesa posta assim, vão se sentir muito acolhidos. Então, se você gostou da aula, não se esqueça de deixar um joinha. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Muito obrigada.